Olá a todos, bem-vindos ao Aula de Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais um vídeo sobre rotação a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a ação de rolar, tá? Então, o título é um pouquinho confuso, tá? Então, se você clicou aí pensando que a gente vai falar sobre rolamentos utilizando engenharia, infelizmente esse vídeo não é para você, mas caso vocês estão acompanhando a série e querem estudar um pouquinho mais e ver algumas equações generalizadas, quando a gente tem uma roda que está, né, obviamente, rolando em cima de um plano, esse vídeo é perfeito para você, ok? Então, nesse vídeo a gente vai fazer um belo estudo sobre um caso bem completinho, tá? Obviamente não absolutamente completo, sobre a ação de rolar, beleza? Mas antes de falar disso, a gente vai primeiramente explicitar como é que funciona a energia cinética quando a gente está rolando. Beleza? E muitos de vocês podem pensar que é simples, né? Porque no último vídeo eu expliquei que era simplesmente uma translação mais uma rotação, né? A gente sabe a energia cinética de rotação, a gente sabe a energia cinética de translação, a gente só soma as duas, né? A gente imagina que a energia cinética, como qualquer energia, é uma unidade extensiva, né? Então a gente consegue adicionar. E vocês têm totalmente razão, beleza? Só que eu vou demonstrar ela formalmente, ok? Então suponhamos que eu quero saber, né, a energia cinética em P. Então vocês sabem que a energia cinética de rotação, K, vai ser igual a 1 sobre 2 vezes a inércia rotacional no nosso ponto, tá? Então nesse caso o nosso ponto P, vezes a velocidade de rotação ômega. Então vai ficar ômega ao quadrado, ok? E só que aqui a gente não está no centro de massa, a gente está no ponto P. Então a gente tem que usar o teorema de Steiner, né, o teorema dos eixos paralelos, para a gente calcular a inércia do centro de massa que a gente sabe fazer, beleza? E depois translatar. Então vocês sabem que de acordo com o teorema de Steiner, a gente vai ter que a inércia no ponto P nada mais é que a inércia no centro de massa, então a inércia em O, mais a massa, né, a massa da nossa roda aqui, vezes a distância ao quadrado. Então R ao quadrado. Né? A distância seria o nosso raio, então R ao quadrado. Beleza? E agora a gente só substitui. Então a energia cinética K vai ficar 1 sobre 2, né, ômega ao quadrado, vezes a inércia rotacional do centro de massa, mais mr ao quadrado. Beleza? Então se vocês só distribuírem, né, então vai ficar K, se eu souber fazer a letra K, e minha caneta não sumir, perdão, volta. Então K vai ficar 1 sobre 2, a inércia rotacional do centro de massa vezes ômega ao quadrado, mais 1 sobre 2 ômega ao quadrado mr ao quadrado. Beleza? Ora, a velocidade linear no centro de massa, VCM, igual a ômega vezes r, né, a relação famosíssima que a gente sabe. Né? Então a gente tem ômega ao quadrado, r ao quadrado, então vamos ter VCM ao quadrado. Então a energia cinética K nada mais é que 1 sobre 2 inércia rotacional no centro de massa vezes ômega ao quadrado, mais 1 sobre 2 m, né, então a massa, vezes a velocidade do centro de massa, ao quadrado. E para vocês que utilizaram um pouquinho da lógica e falaram que nada mais é que a soma dos dois, vocês tinham totalmente razão. Muito importante, tem que ser a inércia do centro de massa, beleza? Muito importante, porque vocês lembram que a inércia, dependendo do ponto, não é a mesma. Tá? A inércia do centro de massa a gente sabe calcular facilmente, né, utilizando a nossa fórmula geral, e depois a gente translata utilizando o teorema de Steiner. Então vamos lá para o nosso exemplo, tá? Isso daqui eu quero achar nada mais do que uma expressão generalizada da aceleração, né? Obviamente eu vou fazer o centro de massa em uma dimensão, beleza? Eu vou fazer em x porque é o que importa, ok? Então o caso aqui é simples, a gente tem uma rampa, né? A gente tem uma roda que está rodando nessa rampa, então fisicamente vocês sabem que a roda está vindo para cá, né? Ela está andando para cá, ao menos que ela tenha um impulso e está mandando para frente, só que eu não determinei nenhuma força de impulso, beleza? Obviamente, eu já fiz todo o estudo de forças, porque não é tudo desse vídeo, né? Então a gente tem um atrito seco, estático aqui, né, que se opõe ao movimento de translação da nossa roda. A gente tem a força normal, porque ela encosta na rampa. A gente tem a força gravitacional, porque ela sempre existe, ok? Temos o raio da nossa roda, a gente tem o ângulo da nossa rampa θ, e a gente tem o ponto de contato P. Beleza? O meu referencial ele segue a rampa, tá? Por facilidade de cálculo. Então eu vou fazer tudo em x. E o nosso y, obviamente, tem que ser ortogonal a x. Beleza? E a ideia aqui é bem simples, é fazer a segunda lei de Newton, beleza? Utilizar tudo que a gente sabe de rotação e isolar a aceleração do centro de massa. Esse é o meu objetivo com o meu exemplo de hoje, para vocês verem que, na verdade, vocês sabem fazer tudo isso, tá? É só um caso um pouquinho mais complicado, porque a gente tem uma
uma junção de movimentos, beleza? Então eu vou fazer a segunda lei de Newton em x, ok? Vou fazer rápido para vocês, porque vocês já estão craques nisso, beleza? Então vocês sabem que em x vai ficar a soma das forças projetadas em x igual a massa vezes a aceleração em x, beleza? Então a gente vai ter massa vezes a aceleração do centro de massa, porque é o que me importa, em x, ok? Isso daqui vai ser igual ao quê? Isso daqui vai ser igual a Fs, bom, isso daqui segue o nosso x, então não tem nenhum mistério, Fs, então nosso atrito estático, beleza? Menos o quê? A nossa projeção da nossa força gravitacional. A força normal, ela segue aqui, então se a gente projetar vai dar zero, então não tem nenhuma força normal aqui. Já a nossa força gravitacional, ela não está no mesmo referencial, então vocês têm que escrever o componente dela, tá? Então vocês decompõem os seus componentes, fazem a projeção, vocês vão achar no final menos mg, obviamente m sendo a massa, né, da nossa esfera, então da nossa roda, então vai ficar mg seno de teto, tá? Por regra de trigonometria, quando vocês projetarem esse ângulo, vai ser a mesma coisa que esse ângulo, beleza? Então vai ficar mg seno de teta igual, no caso, Fs menos mg seno de teta igual a massa vezes a aceleração, beleza? Mas aqui eu só fiz em translação, a gente tem que fazer a segunda lei de Newton em rotação, tá? E vocês têm que começar a se acostumar com isso. Quando vocês têm movimentos conjuntos, vocês têm que fazer a segunda lei de Newton em translação, em rotação, beleza? Então aumenta o número de equações de fato, só que é muito importante, senão a gente não vai conseguir descrever quase nada, porque a gente vai ter incógnitas que não vão conseguir ser resolvidas. Beleza? Então aqui, segunda lei de Newton em rotação, então temos o torque, a soma dos torques igual a inércia vezes aceleração angular, ok? Então, obviamente, eu quero a inércia do centro de massa vezes a aceleração angular alfa, vai ser igual ao quê? Beleza? Vai ser igual ao quê? Então, Fg e Fn vão ter torques nulos, beleza? Porque eles estão saindo do centro de massa. Então, a única coisa que vai possuir um torque é Fs, beleza? Então, aqui, lembre que o torque é uma força vezes uma distância. Então, aqui, qual é a distância do centro de massa? É R, porque é do raio. Então, isso daqui vai ficar igual a R vezes Fs. Beleza? Eu fiz bem rápido, vocês podem fazer aos poucos e verem que Fn e Fg vão ser nulos, né, porque eles saem do centro de massa. Já Fs não, ele tem um braço aqui, né, que é o nosso R, então o nosso torque vai ser R vezes Fs, né, e a segunda lei de Newton dá essa igualdade com a inércia rotacional vezes a aceleração angular. Beleza, então agora a gente quer juntar essas duas equações. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, aqui a gente tem duas desconhecidas, a gente não conhece alfa, né? A gente não conhece alfa, a gente não conhece Fs. Então, como é que a gente pode resolver isso? Bom, aqui a gente não tem nenhum contraindicativo de não poder utilizar a relação da aceleração angular. Então, vocês sabem que a aceleração do centro de massa é relacionada à aceleração angular se a gente fazer vezes r, beleza? Só que vocês têm que tomar cuidado com a direção, né? Aqui, obviamente, a aceleração do centro de massa, né, linear, ela segue menos x, então ela vai ser negativa. Já a aceleração angular, não, ela é positiva. Então a gente tem que ter um símbolo menos que vai aparecer, porque ele é um símbolo que vai aparecer fisicamente. Então só tomem cuidado com isso. Mas de resto, nada, tudo funciona bem, né? Então vocês sabem que a centro de massa de x igual, né, a menos alfa r, né? Obviamente esse menos é para a gente compensar a diferença de sinais, beleza? Então vai ficar menos alfa r, ok? E agora eu vou isolar alfa, então isso daqui implica que alfa igual a menos a aceleração do centro de massa de x dividido por r, beleza? Isso implica, se eu substituir na equação 2, tá? Então na equação 2, isso implica que a gente vai ter menos a inércia do centro de massa vezes a aceleração do centro de massa em x, dividido por r ao quadrado. Por que r ao quadrado? Porque vai ter esse sobre r passa para o outro lado, e tudo isso daqui igual a Fs, beleza? Então eu consegui ter uma expressão de Fs com tudo que eu conheço, beleza? E agora a ideia é substituir essa expressão aqui nessa linha aqui, né, e isolar a nossa aceleração do centro de massa, ok? Então, obviamente, vocês fazem isso, né? Então, vocês substituem. Então, no final, né, deixar o exercício para vocês, vocês vão achar que a aceleração do centro de massa no ponto x vai ser igual a menos g seno de θ, ok? Dividido por 1 mais a inércia do centro de massa, dividido por mr ao quadrado.
E esse é o resultado. Beleza? É uma forma meio nojenta, então normalmente a gente não aprende ela de cor, mas é muito interessante saber que a gente pode generalizar em um eixo, né, que a aceleração de uma roda descendo uma rampa, né, pode ser generalizada dependendo se a gente tem um ângulo da rampa, né, G a gente tem, a inércia da nossa roda, que não é muito difícil de calcular, a massa, que também não é muito difícil de ter, o raio, que não é muito difícil, então a gente consegue facilmente achar a nossa aceleração. Beleza? Então foi um vídeo mais prático, tá? Então não foi muito teórico, tirando essa primeira parte, né? Para a gente ver como é que a gente consegue calcular, né? E como é que funciona um exercício onde a gente tem uma translação e uma rotação ao mesmo tempo. Beleza? Então muito obrigado por ter assistido.